fez o que no Senac? Foi o Rádio específico de rádio e TV? Rádio, específico de rádio. Mas era rádio jornalismo, rádio em geral, rádio locução não, de rádio? rádio O em Senac geral. é rádio e TV. Mas rádio, não ela tem nada tem, específico. ela segmenta, era rádio específico. Tinha lá de locutor noticiarista, Exato. apresentador de TV, eu fiz rádio. O rádio Então, a princípio você não pensava em jornalismo, pensava em rádio. pensava em rádio. O jornalismo nasceu aqui. Nasceu aqui. Não pensava, nasceu pensou aqui. em ser locutor de rádio. Locutor de rádio, eu vou trabalhar no rádio, eu quero trabalhar com rádio. Apesar que todo mundo que está no rádio hoje, acho que a maioria já passou por uma piratinha na vida, né? Na época chamava piratinha, hoje são as comunitárias, facilitou mais para regulamentar, mas na época falava era a rádio pirata mesmo, porque era muito difícil conseguir regulamentar uma rádio comunitária. E a igreja montou tinha uma rádio lá. Então eu também comecei a ter uma experiência. Eu mexia no som na igreja. Então esse negócio de microfone, mesa de som, equipamento, cabo, tal, eu já tinha uma ligação Você com foi isso. o curioso que... Desde a igreja, porque eu já mexia. Então quando a igreja montou uma rádio, eu que fiquei na rádio. Eu que fiquei mexendo na radinha comunitária lá da igreja, tal. Então já tinha um pequeno contato com o microfone, mas com uma programação evangélica, falando uma música, um trecho bíblico, alguma coisa assim e tal. Mas a notícia mesmo foi aqui. Foi aqui que começou e a coisa aconteceu naturalmente. Quando teve o convite, foi até engraçado, que quando teve o convite do Ney, né, para ir para lá, para Alternativa, eu entrei, conheci o estúdio e tal, coisa mais linda. Aí eu olhei aquele estúdio e falei, aqui é a sala de jornalismo, você vai ficar aqui você aperta esse botão aqui, na hora que você apertar aqui, o Spock tá lá na mesa de som do estúdio principal, sua voz já sai lá, ele vai te ouvir, você fala que tá ok, que ele te escuta, e você já vai. Então nem nos víamos, né? Foram 3 dias para eu falar a primeira notícia. Paulista tava na época também, Paulista fazia programação musical. Paulista era o nosso programador da época, né? Diretor artístico na época, programação, uma Eu coisa fazia assim. programação, depois peguei a parte artística também. Depois pegou a parte artística, né? E eu fiquei 3 dias, eu não conseguia abrir o microfone para falar, porque aí dava uma tremedeira danada, dava falta de ar, né? Deu para ver que hoje passou, né? Você engoliu o ar todo, né? Deu para ver que hoje passou, né? Hoje tá sem problema. Mas foi legal, foi assim e a coisa foi acontecendo. No jornalismo foi acontecendo naturalmente, essa identidade veio. Porque aí quando o Júnior fez o convite, o que precisava? Era para fazer 6 boletins, né? 6 boletins de hora em hora. Então era 8, 9, 10, 11, depois fazia umas 2, às 3, 4, 5 da tarde. E nesse intervalo eu ia buscar alguma coisa. E aí na época, sem conhecer a cidade, sem conhecer nada, o ouvinte fazia uma reclamação, nós não tínhamos ainda o WhatsApp, não tinha celular direito. O celular ainda era um negócio, novidade ainda, né? No começo eu ia a pé para colher a reclamação da pessoa. Não tinha essa facilidade que hoje a pessoa manda um vídeo, manda um áudio pelo WhatsApp, ou um texto, ou foto, ou vídeo e a gente publica. A pessoa ligava na rádio, falava o problema, falava o endereço e eu ia a pé lá na casa da pessoa. Uma vez eu fui lá na Casseng. Pensa num lugar longe. Saí da Breno Soares Maia, fui até a Casseng a pé. Eu não sabia que era tão longe para fazer uma reportagem. Eu lembro até hoje dessa. Era o problema da Casseng, tinha muito, porque eram os silos lá, né? Juntava muito pombo. E os moradores estavam desorientados, porque era muito pombo incomodando lá. E eu fui a pé fazer essa matéria. Aí depois de um tempo a situação melhorou, eu tinha um carrinho de reportagem. O Edinho me levava para baixo para cima, depois eu andava. Mas foi assim, e a identidade com o jornalismo foi natural. E aí você se apaixonou pelo jornalismo. Surgiu, né? Porque você queria ser locutor, surgiu o jornalismo e você se identificou... Na hora. Na hora. Na hora, não tive dúvida. Eu falei, vixe, é isso aqui que eu vou fazer. Na hora. Ah, que legal. Na hora, ali eu identifiquei e falei assim, notícia é a minha praia. É a minha praia. É a minha pegada. Eu não tenho a pegada do Spock para fazer um programa, como outros colegas. Já fiz esporte também, não dá certo, não é a minha pegada. Minha pegada é no jornalismo. Um programa musical, tal, não é o meu estilo. A minha pegada é informação, é entrevista, tal. Você sempre quis entrar em rádio. Você brincava de fazer rádio, fazer opção, gravar fita, essas coisas? Nada, não? Nunca fiz. Só que o meu pai era tarado por rádio. Meu pai era Teu pai era ouvinte nosso, daqueles que qualquer coisa a gente fazia errado e dava notícia. Meu pai era muito tarado. Lá em São Paulo, era assim, meu pai acordava de manhã. Então você ouviu muita rádio quando era criança? De tabela. Acordava de manhã, ele ia pro banheiro já tomar um banho, fazer a barba,
pendurava no suporte da toalha um radinho no bracinho, assim, pendurava um radinho lá, Jornal da Manhã, Jovem Pan. Né? Então aquela musiquinha, vambora, tá na hora, vambora, aquilo me arrepiava. Na hora que eu lia, eu falava assim, cara, tem que ir pra escola. Tá na hora de ir pra escola. Era a hora que eu saía junto com ele pra ir pra escola. Ele ia fazer alguma coisa no quintal, levava o rádio. Ele ia dormir, ele ligava o rádio. E aí ele tava roncando. Você ia lá desligar o rádio. Tira a mão daí que eu tô ouvindo. Tava roncando. Cara, minha mãe... E aí veio esse costume do rádio pelo meu pai. Minha mãe ouvia muita rádio também. Ele Correia, Gil Gomes. Joga água nele, acorda. Quem que era isso? Você lembra? Tinha acorda ele, joga água nele. Zé Bétio? Não sei. Acho que era o Zé Bétio, ele Correia, ele Coimbra, Gil Gomes. Eu ouvia isso demais quando era criança de tabela. Minha avó ouvia o Zé Bétio e tinha o horário certo do Afanásio, mas o Gil Gomes, cara, era meio que assim, tinha que esperar ela. Vai tocar o Gil Gomes. Vai. Vamos lá, põe o radinho pra ela. Tinha que esperar, né? Tinha que esperar. E aí a identificação veio mais com a AM, porque era justamente naquela época, né? Hoje mudou muito o FM, hoje você comunica mais, mas naquela época a comunicação, o conversar, isso que a gente está fazendo aqui, só seria possível no AM. Isso. No FM seria impensável. Hoje mudou, né? Mudou. Até porque hoje o AM já não está indo embora, né? Está se extinguindo. Mas até um tempo atrás era aquela coisa, né? O AM era jornalismo e o FM musical, música. né? Só que hoje no rádio o cara que quer ouvir música, ele não escuta rádio, bem dizer. Ele escuta no Spotify, no Deezer, na plataforma dele. Praticamente. Rádio é o comunicação. pendrive dele.